deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Pega a sua voz e cante conosco então. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão ligados aqui em nós, acompanhando o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. O momento é um momento que, sinceramente, eu não esperava, eu em particular não esperava que pudéssemos viver, né? Porque, independente de qualquer coisa, nosso Senhor reina, nosso Deus é o que é, porém, a gente fica triste em chegar na igreja num momento e olhar assim as cadeiras vazias, a gente sabendo que, como o pastor falou alguns cultos atrás, que a gente olha para um lugar e a gente está acostumado a ver determinadas pessoas ali, né, algumas famílias, porque geralmente escolhem, tem aqueles seus cantinhos preferidos, e isso nos faz falta, né? Mas a gente pede a Deus, pela misericórdia, o Senhor é soberano, de que esse momento possa servir para que possamos valorizar, estarmos juntos, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que valorizemos isso, que valorizemos estar com o irmão, compartilhar, porque há irmãos que a gente só vê aos domingos. A gente não tem contato com praticamente 95% dos irmãos, nós não temos contatos ao longo da semana. Só temos contatos com tais irmãos no domingo. Então imaginem o quanto isso nos tem feito falta. Mas a obra do Senhor não para. Nós louvamos ao Senhor por isso. E queremos dar boas-vindas também, não só aos membros da nossa igreja, Primeira Igreja Batista, em Mesquita, situada na rua Paraná 224, sob a direção do pastor Renato Reis. Queremos estar convidando a vocês participarem conosco desse culto ao Senhor. Amém? Gostaria de pedir neste momento que o nosso irmão Felipe tomasse aqui o microfone e nos dirigisse a Deus em oração. Amém, Felipe? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é com a gente, Pai. Sim, Deus. Pai querido, muito obrigado pelas coisas que o Senhor tem feito no meio de nós. Aleluia. Às vezes, nesse momento tão difícil, possamos até pensar, ó Pai, que o Senhor, em algum momento, não está com a gente, mas nós podemos ter essa certeza, ó Pai, Aleluia. porque o amor do Senhor é enorme, ó Pai, e o Senhor está com a gente sim. Glória não a Deus. deixe, ó Pai, que ninguém desanime, ó Pai, não deixe, ó Pai, que ninguém, ó Pai, pense
que o Senhor não está com a gente. É verdade. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra diz que o Senhor é sempre conosco. Aleluia. Muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas, ó Pai. Eu te peço, Amém, ó Deus, que o Senhor continue conduzindo, ó Pai, o nosso país, ó Pai. Aleluia. O Senhor Senhor. continue, ó Deus, conduzindo, ó Pai, o nosso mundo, ó Deus. Amém, O Senhor continue no controle das coisas, porque sabemos que o Senhor está no controle, ó Pai. Glória Muito a Deus. obrigado, Deus, por nossas vidas. Obrigado por esse momento, ó Pai, que estamos aqui para te adorar e te servir, ó Pai. Muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu quero adverti-los a respeito de que vocês podem estar mandando ao longo do culto no celular da igreja, mais precisamente da Desirê, do Facebook, perdão, do Facebook da igreja, vocês vão falando o motivo de orações para que a gente possa estar orando pelos irmãos, amém? Não só os membros, mas como todos aqueles que estão participando do culto, amém? A minha mão será sempre com ele e o meu braço o fortalecerá. Isso está escrito em Salmos 89, 21. Está aqui. A minha mão será sempre com ele e o meu braço o fortalecerá. Salmos 89, 21. E agora o louvor com a nossa ministra vai estar louvando conosco. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem
Só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Meu Deus, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um Deus que guarda, pela sua infinita misericórdia, esta nação. E somos causas e somos resultados disso. Estamos aqui glorificando e adorando o santo nome do Senhor. Amém? Vamos agora passar a leitura bíblica no livro de Salmos, no capítulo 66, do versículo 16 ao 20. Leitura bíblica em Salmos 66, do versículo 16 ao 20. Diz assim: Vinde e ouvi, todos os que temei a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas, na verdade, Deus me ouviu, tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua benignidade. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é um momento de felicidade, fidelidade, porque nós podemos ficar muito felizes quando temos a oportunidade de estarmos participando com os nossos bens, E a gente faz menção de que aqueles que podem fazê-lo, a igreja tem disponibilizado meios para que os irmãos possam manter sua fidelidade junto ao nosso Deus, porque nosso Deus não precisa dos nossos recursos, mas a obra do Senhor precisa, É com esses recursos que são pagos, luz, água, telefone, é onde se tira meios para fazer com que, pela infinita misericórdia do Senhor, isso daqui seja possível e possa estar chegando até os irmãos. Então sejamos, em nome de Jesus, fiéis ao Senhor com os nossos bens. Amém? E aqueles que não puderem fazê-lo, nós estaremos também os incluindo em nossas orações, para que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego e você possa também sentir esse privilégio de contribuir com a obra do Senhor. Amém? Vamos passar agora ao canto do hino do cantor cristão, do número 447. Eu não sei porque Deus nos amou, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo, aleluia, de que Ele é poderoso, amém, para nos guardar até o dia final. Amém? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou.
misericórdia do Senhor, contar com o nosso Deus. Temos um Deus vivo para que possa cuidar de nós. Amém? Meus amados irmãos, estou aqui com alguns pedidos de orações. Primeiro, Valéria Loyola pede para o seu pai Nabor, que está com febre e tossindo muito. Raquel Elizabeth agradece a oração dos irmãos, pois passou o dia sem febre e melhor da dor no corpo. Glória a Deus. Suelena Aleixo agradece a Deus pelo livramento e cuidado de Deus e agradece pelos 90 anos da irmã Emília, completados na última quarta-feira. Débora Azevedo pede oração pela Andréia e pelo seu esposo Luiz. Mônica Ganeto diz que a irmã Yara pede oração por sua família e agradece pela vida do pastor Tiago, que trouxe uma palavra abençoada no culto da manhã. Glória a Jesus. Cida Santos agradece a Deus por meu primo, que foi transferido para outro hospital, que está melhorando, graças a Deus. Lilian Cristina pede pela irmã Delaías, Margarida Abreu e Paulo, que estão com Covid. Suelena Aleixo ainda pede por Marcelo e Michele, que está grávida e está internada com Covid. Irmão José Vicente, o diácono José Vicente Neto e a irmã Eunice pedem por Sérgio, filho da irmã Eunice. Rosana Lúcia pede pela sogra de sua filha Joyce, de nome Marta, que está apresentando sintomas de Covid. Cida Santos agradece por mais um ano de vida do seu primo, pastor Felipe, da Primeira Igreja Batista de Jardim Palmares. Amém? Estaremos orando agora ao Senhor por todos os pedidos aqui mencionados e por outros que mesmo você não tendo mencionado, mas o Senhor conhece e sabe que vai ao seu coração. Talvez você não tenha tido oportunidade de estar enviando o seu pedido de oração, mas o Espírito Santo com certeza vai estar recebendo esses pedidos que também não foram enviados aqui. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, te rendemos graça, Senhor dos exércitos, porque somente Tu és Deus, Pai. Não há outro Deus diante de Ti, Senhor. Nunca houve e jamais haverá. Porque antes de Ti, Senhor, nenhum Deus se formou e depois de Ti, nenhum outro haverá. Senhor Deus, nós Te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Senhor Deus. O Senhor nos fez ovelhas, Pai, do seu pasto, Senhor. Diz a Tua palavra que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor a nós, Pai. Por isso Te damos graça, Senhor. Não, Senhor Deus, que houvesse, Senhor Deus, alguma coisa em nós que pudesse atraí-lo, Pai. Não, Senhor. A Sua misericórdia, Senhor Deus, nos alcançou, Senhor. E oramos a Ti agora como Tua igreja constituída aqui na rua Paraná 224, Senhor Deus. Reunimos aqui em poucas pessoas, em um número bem reduzido, Senhor. Mas nós sabemos que, pela Tua infinita misericórdia, o Teu poder não depende de quantidade de pessoas reunidas, Senhor. Tu és o mesmo Deus, Senhor. O Senhor não mudou e jamais mudará. Queremos aqui, Senhor Deus, em uníssono, Senhor, colocar em Tuas santas e poderosas mãos todos os pedidos mencionados aqui, Senhor Deus. Pai, Tu conheces, Senhor Deus, a necessidade de cada um. E nós Te pedimos, Senhor, que a Sua misericórdia alcance cada vida aqui mencionada, Senhor. Tu sabes todas as coisas, Pai. Nós oramos a Ti porque o Senhor é Deus, Senhor, sobre tudo e sobre todos, Tu és Senhor, Pai. Nada pode fugir, Senhor, ao Seu controle, Senhor. Ainda, Senhor dos exércitos, que olhemos com os nossos olhos naturais, Senhor, e temamos, Senhor, pelo pior, Pai, porque somos fracos, Senhor Deus. Tu conheces as nossas fraquezas, Senhor. Não estamos aqui nos apegando a elas, Senhor, mas nós cremos em Ti, Senhor, que
tudo o Senhor fará segundo a tua vontade, Pai. Ela é soberana, Senhor. Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Também, Senhor dos exércitos, em nome de Jesus, acolha, Senhor, os pedidos que também não chegaram, Senhor. Que por um motivo ou outro, os irmãos ficaram impedidos, Senhor, de enviar, Senhor Deus, esses pedidos para serem orados aqui. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, toma-os, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, interceda por cada um junto ao Pai, Senhor Deus, para que seja feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Prepara-nos agora, Senhor, para recebermos, Senhor Deus, o teu Espírito Santo falando aos nossos corações através do teu ungido, pastor Renato Reis, Pai. Unja os lábios do teu servo, Senhor. Unja a sua mente, Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua glória, a tua graça se manifeste através do teu servo, Senhor, para todos que estarão participando deste culto. Em nome de Jesus, fales, Senhor, porque tu sabes o quanto precisamos de ti, Senhor. Tu sabes o quanto somos dependentes de ti, Senhor. Tu sabes que sem ti nada somos, Senhor, e nada podemos fazer. Fale aos nossos corações, precisamos de ti, precisamos te ouvir, porque é a tua palavra quem nos alimenta, é a tua palavra que nos dá garantia e certeza absoluta de quem tu és, Senhor. Manifesta a tua glória através do teu servo, nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com a sua casa, aí onde você está. Nosso desejo é que a palavra de Deus anunciada nesta noite encontre lugar em seu coração e produza frutos que dignifiquem o nome do Deus da palavra, ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Louva a Deus pela vida destes que estão aqui, essa equipe pequena, mas de gente que faz acontecer e que prepara tudo para que você aí na sua casa ou onde você está receba a transmissão do culto e juntos possamos estar diante do nosso Deus a uma só voz e louvando e bendizendo o nosso Deus porque Ele merece. Tempo de pandemia, tempo de quarentena, de confinamento, e todo mundo preocupado em não se contaminar. A gente tomando cuidado onde toca. Cuidado onde toca e cuidado com a mão que toca também. Hoje, mais cedo, estava lendo um artigo dizendo como é que o vírus se comporta, quanto tempo ele fica no ar, quanto tempo fica na roupa, quanto tempo a gente consegue, depois de um espirro, ainda ter acesso ao vírus. Ele cai no chão, ele fica flutuando no ar, um monte de perguntas, um monte de respostas. O artigo tentava tirar dúvidas para diminuir um pouco dessa paranoia das pessoas preocupadas em se contaminar. Gente por todo lado, com máscara, repositores de álcool gel, água e sabão, aviso, propaganda, todo mundo tentando evitar essa contaminação. Lavar as mãos, evitar o aperto delas, evitar o abraço, o beijo menos ainda. Quando a gente vai à rua, volta, tem que tomar banho, tem que lavar a roupa, tem que limpar os sapatos. Tudo isso tentando evitar a contaminação. A nossa preocupação é não tocar onde está contaminado. E, uma vez contaminado, não tocar em quem não está contaminado. A passagem que vamos ler hoje, da palavra de Deus, vai nos falar de Jesus tocando o que era intocável. E
Para isso, eu convido a que abram a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, os primeiros versículos de 1 a 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, os versos de 1 a 4. Eu tenho aqui uma nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode abrir aí a sua Bíblia na versão que você tiver, ou pode acessá-la no celular também. Mateus, capítulo 8, os versos de 1 a 4, aqui na Bíblia que tenho, diz assim: Jesus cura um leproso. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiam. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Que Deus abençoe sua palavra. O Evangelho segundo Mateus foi escrito por Mateus para o seu povo, o povo judeu. Mateus usa uma lógica em seu livro em que ele tenta mostrar a messianidade de Jesus. Fala da sua genealogia, conta detalhes de seu nascimento, fala do seu batismo, do início do seu ministério. Depois entra no Sermão do Monte, comparando, por assim dizer, Jesus a Moisés. Porque Moisés foi ao Monte Sinai para dar os 10 mandamentos, a lei, a Torá. Mas Jesus foi ao Sermão do Monte e em vários momentos daquele sermão, ele dizia assim: não está escrito, como lestes? Eu, porém, vos digo. Jesus dando uma interpretação mais profunda, mais adequada da lei, dos mandamentos de Deus. Então a gente percebe Mateus tentando mostrar para o seu povo judeu que Jesus é superior a Moisés. Terminado o Sermão do Monte, no capítulo 7, nós adentramos esse capítulo 8 e vamos ver aqui, do capítulo 8 para frente, uma sequência de 10 milagres. Estes 10 milagres também estão aqui para mostrar que Jesus é o Messias, que ele tem poder para curar enfermos, e todos estes milagres são milagres daqueles que apontavam para o Messias. Este que nós lemos é o primeiro dos 10. E é interessante notar que esse primeiro milagre é logo aquele milagre que fala de Jesus tocando o intocável. Jesus toca num homem leproso. A lepra moderna foi descoberta em 1871. Aqui, no texto grego, a palavra para lepra é lepsi. Não significa exatamente lepra. Lepsi significa escama, uma pele com escama. Imagine um peixe com escamas. A pele de um peixe com escamas. Era esse tipo de doença que a pessoa tinha. Não necessariamente lepra, podia ser uma doença dermatológica como sarna, psoríase, elefantíase, vitiligo, que é aquela que se perde a pigmentação da pele. Enfim, nós não sabemos exatamente qual a doença deste homem, mas o que sabemos
é que a lepra era uma doença da pele tão visível que se criou um estigma social sobre aqueles que tinham lepra, que tinham essa doença na pele. Impedia, por exemplo, da pessoa adentrar o templo para adorar, e havia não apenas o fardo da doença, a pessoa ter que conviver com essa doença que à época era incurável, mas também um peso social, um peso espiritual. A lepra era vista no Antigo Testamento como um símbolo do pecado, mas não apenas o símbolo do pecado, a lepra também foi vista no Antigo Testamento como a consequência do pecado. Isso foi, por exemplo, a gente pode ver isso na vida de Miriam, a irmã de Moisés, que ficou leprosa depois de se insurgir contra seu irmão na liderança. A gente vê isso acontecer com Geazi, o servo de Eliseu, que tomou para si os presentes que Eliseu não quis, e então a lepra do sírio caiu sobre ele. E também a gente vê isso acontecer com Uzias, que fruto de seu pecado, de sua arrogância, de seu orgulho, também teve lepra. Enfim, as pessoas no Antigo Testamento ficaram leprosas por causa do pecado. Então a lepra não era apenas o símbolo do pecado. No tempo de Jesus, essa questão da lepra era tão séria que deram um apelido para quem tinha lepra. Percebam, o apelido de quem tinha lepra era dedo de Deus, ou outros chamavam de o soco de Deus. Quem tinha essa doença era estigmatizado na sociedade com estes apelidos. E esse texto está relatado também no Evangelho de Lucas, o médico amado, e Lucas é mais detalhista ao escrever. Ele chega a dizer que o homem não tem apenas lepra, ele está cheio de lepra, cheio de chagas, como quem diz, é da ponta do pé até o alto da cabeça. Ele está totalmente tomado. O médico relata com detalhes. E pelo preconceito da época e pelas leis judaicas, aquele homem era intocável. Ninguém poderia tocar nele. Você sabe como é que é hoje em dia, com esse negócio de coronavírus, as pessoas estão afastadas umas das outras, com distanciamento social, não pode chegar perto. E aquele homem era alguém assim, ninguém queria chegar perto dele. Os homens não tocavam nele, não tinham nenhum apreço para com ele, muito ao contrário, um homem com lepra, as pessoas tinham asco dessa pessoa, tinham repulsa, repugnância, enjoo, nojo. Mas o que a gente vê é Jesus tocando nesse homem, abraçando esse homem. Jesus toca o intocável, porque Jesus é cheio de compaixão, cheio de amor e cheio de poder para tocar os intocáveis. A história desse homem intocável possui ensinamentos para o nosso relacionamento com Deus. A história desse homem intocável possui ensinamentos sobre o Jesus que toca os intocáveis. Quais são essas lições? Eu quero sua atenção pelos próximos minutos. Eu pretendo ser breve hoje. Jesus toca os intocáveis, segundo o texto, quando o homem reconhece a sua situação. Veja o que acontece. Jesus desce do monte onde ele proferiu o famoso Sermão da Montanha, e as multidões o seguiam, e aquele leproso vem lá de onde estava, se aproxima, se ajoelha, adora e diz: Mestre, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Eu acho interessante comparar a atitude desse homem, o reconhecimento da sua situação, comparar essa atitude com das pessoas de hoje em dia. Eu vejo que nós vivemos numa sociedade tão cheia de si, tão cheia de arrogância, de orgulho. As pessoas hoje são muito cheias de
mimimi. Já ouviram essa expressão? Mimimi. As pessoas não sabem reconhecer seus erros. As pessoas têm sempre desculpas. Ninguém mais diz assim, eu errei. E me ajuda. Eu estou numa situação difícil, as pessoas querem justificar os seus erros. É o camarada que chega atrasado no trabalho e põe a culpa na condução. Chega atrasado no trabalho, põe a culpa no relógio que não despertou. E assim por diante, as pessoas já não pedem perdão, pedem desculpa, tentando se eximir da culpa. Tivesse a cabeça hoje em dia, esse homem não teria se ajoelhado diante de Jesus, reconhecido sua situação e clamado socorro. Quem sabe, fosse como os de hoje, esse homem se apresentaria para Jesus cheio de queixas. Ah, Senhor, ninguém me abraça. Ah, Senhor, ninguém me toca. Ah, Senhor, ninguém me dá nada. Ah, Senhor, eu estou numa situação difícil, as pessoas não estendem a mão para mim. Eu vivo como quem vive numa praga. Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Por que logo eu? Ele teria, quem sabe, se apresentado com essa síndrome da autocompaixão. Ah, coitadinho de mim. Ah, coitadinho de alguém como eu e os meus colegas leprosos, somos os miseráveis, a sociedade deveria estender a mão para a gente, dar cesta básica para a gente, ajudar a gente, dar Bolsa Família, dar os R$600, a gente precisa. Ah, esse homem não faz nada disso. Para ser tocado por Jesus, o Jesus que toca o intocável, é preciso reconhecer a situação e não ficar dando desculpas. O homem partiu do princípio de que ele tinha um problema. E ao ouvir que passava perto dele alguém que pode resolver seu problema, ele não pensa duas vezes, ele vai até aquela pessoa, ele se ajoelha, ele adora e ele diz, Senhor, se quiseres, pode me curar. Esse homem tem uma grande lição a nos ensinar, porque temos problemas que nos incapacitam para viver em sociedade, temos problemas que nos incapacitam de viver diante de Deus. São fardos em nossos ombros, são os nossos pecados, as nossas culpas, são os nossos erros, isso que nos tira a alegria da vida. Devemos aprender com esse homem a reconhecer nossa situação, porque parte da solução do problema que temos tem a ver com o reconhecimento da situação que estamos vivendo. Não adianta viver se queixando em lamúrias, não adianta viver por aí reclamando de tudo e de todos, transferindo responsabilidades. É necessário reconhecer que precisa do Senhor e se ajoelhar aos pés dele. A nossa sociedade é tão cheia de mimimi que aprendeu a defender as minorias como quem está tentando criar uma sociedade mais justa. Por exemplo, tem gente que defende o homem violento, o homem agressivo, dizendo que ele é assim porque tem a personalidade forte. Há gente que defende os alcoólatras, dizendo, não, ele não é um alcoólatra, ele é um bebedor social, que às vezes se perde na quantidade. Criam-se termos para atenuar os problemas. Eu ouvi, dia desses, uma piada dizendo que já não se pode chamar o anão de anão. É preciso chamá-lo de um homem verticalmente prejudicado. É engraçado. O careca não pode chamar de careca, tem que chamar de desprovido de bulbos capilares ativos. Quem sabe um bom apelido para mim, não é? Há uma tendência de dourar a pílula. Há uma tendência de tirar o impacto negativo dos nossos erros, das nossas faltas, das nossas falhas. Um pervertido sexualmente é tido como alguém que simplesmente
optou por um lado da sua sexualidade, ele optou, quem sabe, ter um sexo criativo. E assim, passando a mão na cabeça do erro, a nossa sociedade vai esquecendo de que parte do problema está necessariamente em reconhecer o seu erro, reconhecer sua situação. Nestes eufemismos todos, a gente vai criando expressões que suavizam a realidade, mas que não resolvem nada. Aquele homem tem um problema. Aquele homem tem algo que o afasta dos demais. Aquele homem tem algo que destrói a sua vida. E o seu estado está levando aquele homem a uma morte. Aquele seu estado o incapacita para a vida religiosa, para a vida plena. Ele não entrava no templo, ele não se aproximava das sinagogas. Mas Jesus chega perto dele, ou se deixa chegar perto dele, porque aquele homem reconheceu a sua situação. E esse é o primeiro passo para ser tocado por Jesus. Quem quiser colocar sua vida em ordem, precisa reconhecer que precisa de Jesus. E assim se aproximar dele, como o homem fez, se aproximou, se ajoelhou, adorou e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. O leproso não usou desculpas, ele não ficou dando desculpas, ele não foi tomado pela famosa síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me deste. Não. Ele disse: eu preciso do Senhor. Ele reconheceu que havia coisas erradas em sua vida e que ele precisava de mudanças. Mas há uma outra coisa nesse homem que vale destacar. Ao reconhecer sua situação, ele procura solução na fonte correta. Ele vai à fonte certa. Ele acredita que Jesus pode curar e ele não tem dúvida. Ele vai até lá e clama: Senhor, tu podes me curar, eu sei. Alguém já disse que ele tinha dúvida se Jesus o amava, mas ele não tinha dúvida do poder de Jesus. É por isso que ali ele está dizendo exatamente isso: Senhor, eu sei que tu podes me curar, se quiser. Ele duvida do amor, mas ele não duvida do poder do Senhor. Sua dúvida era sobre o amor e não sobre o poder. E assim a sua atitude de se ajoelhar, de adorar, é algo que tem a nos ensinar também. Ele tem reverência, não é apenas o respeito. Ele chama o Senhor de Senhor, mas é um Senhor assim de quem se reverencia aquele que está acima. Ele o adora, num rasgo de fé, ele deixa a sua cidade refúgio e vai até onde Jesus está, e ali se ajoelha, adora, chama Jesus de Senhor. Ele se curva, não como quem se curva diante de um curandeiro, mas como alguém que se curva diante de alguém que pode curá-lo, que pode abençoá-lo. A palavra hebraica para ajoelhar é berak, é a mesma palavra para bênção. O homem abençoado é aquele que está de joelhos diante de Deus, diante de Jesus. Aquele homem tem a grande oportunidade da sua vida. E o que ele faz? Ele se ajoelha, porque ele quer ser abençoado, ele quer ser transformado. E isso aconteceu porque ele reconheceu sua situação, ele se curvou, ele com fé adorou ao Senhor, porque sabia que estava diante daquele que pode curar, aquele que toca o intocável. Essa é a primeira coisa, reconhecer a situação para que Jesus toque o intocável. Há uma segunda coisa, Jesus toca o intocável porque ele tem grande compaixão dos intocáveis. A Bíblia diz que quando Jesus
que quando o homem se aproxima de Jesus, se ajoelha e pede, reconhece a sua situação, diz o texto que Jesus toca nele e imediatamente diz: eu quero que você seja limpo. A gente sabe que um leproso vivia naquele tempo em cidades refúgio, cidades afastadas. Ali eles viviam enclausurados, eles não podiam se aproximar das cidades. Um leproso possuía uns guizos que se colocavam em seu pescoço, e sempre que ele vinha chegando próximo da cidade, alguém ia à frente dele, assim, 10 passos à frente, e dizia: imundo, 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 fazendo com que todos percebessem que um leproso estava chegando. Nenhum judeu tocaria num leproso, ficaria a 10 passos de distância dele. Jesus não. Jesus se deixa aproximar. O homem vem, e é possível que enquanto ele vem, as pessoas gritassem: imundo, imundo. Jesus não sai. Jesus deixa, Jesus fica. O homem se aproxima, os guizos estão tocando, mas Jesus fica parado, o homem se vem, o homem se ajoelha, o homem se aproxima, o homem reconhece a sua situação. E o gesto de Jesus abraçando aquele homem, tocando nele. Ah, isso é o mais lindo dessa história. Jesus não despreza e não rejeita aqueles que vêm a ele. Isso está de acordo com o que Jesus mesmo disse em João 6,37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. As pessoas podem virar as costas e rejeitar você, porque ele acha indigno ou imundo. Mas você nunca vai enojar o Senhor Jesus, porque o amor dele, a compaixão dele são infinitos. Nunca você fará Jesus sentir repulsa de você, porque Jesus não é movido pelos preconceitos da nossa sociedade, pelos preconceitos desse mundo. Se você é considerado intocável por alguém, inaproximável por alguém, Jesus não é alguém que considera você assim. Ele está perto, ele quer se deixar tocar, ele quer tocar os intocáveis dessa sociedade. Numa outra passagem, os evangelhos nos contam que Jesus estava num sábado, numa sinagoga, e presente ali estavam os seus opositores, escribas, fariseus, e havia no meio deles um homem com a mão mirrada, um homem com um defeito físico, não como uma lepra, mas um homem com a mão mirrada. Jesus, então, diz o texto sagrado, convida o homem para o centro da sinagoga. E o homem vem. E quando o homem vem, Jesus, então, o cura. Os homens, no tempo de Jesus, estavam preocupados se a cura poderia acontecer no sábado. E Jesus cura o homem no sábado. Para os homens, o sábado estava no meio, mas para Jesus, o ser humano deve estar no meio. O centro é dado àquele a quem Jesus ama. Jesus se interessa pelo homem. Jesus revela a nós um Deus que é Pai, um Deus de misericórdia, um Deus que sente. É interessante destacar que Jesus nos ensina a respeito de um Deus que sente, um Deus que se compadece, porque para os gregos, por exemplo, Deus tem que ser apático, a divindade tem que ser apática, ou seja, ela não pode sentir, ela não pode ter empatia, simpatia. Para os gregos, a forma mais elevada da divindade era ser apático, porque ter apatia, sentir, é um sinal de fraqueza, e a divindade não pode sentir fraqueza, não pode ser fraca. Quem sente é influenciado pelo adorador,
se tornando menor do que o adorador. Mas o nosso Deus é um Deus que sente, o nosso Deus é cheio de compaixão. Jesus era empático. Diante do túmulo de Lázaro, seu amigo, a Bíblia diz que Jesus chorou. Diante das multidões que andavam errantes e perdidas, a Bíblia diz que Jesus também se compadeceu delas, Jesus também chorou por elas. Nesse tempo de coronavírus, em que as pessoas estão andando para lá e para cá, ou nem estão andando, enclausuradas dentro de casa, com medo, angustiadas, Jesus se compadece das pessoas. Ele quer tocar os intocáveis. Jesus quer abraçar, Jesus quer receber. E veja, o texto diz que, tão logo Jesus toca o homem, imediatamente ele é curado. Isso significa que quando Jesus entra, quando Jesus toca, vem a mudança. Lucas, como disse, registrou que o homem estava cheio de lepra, ou seja, ele estava num estágio avançado da sua doença. Você pode imaginar como é? Ele tem feridas por todo o corpo. Nestas feridas, certamente, já acumulou pus. Esse pus escorre. Dessas feridas e desse corrimento, certamente, vem um mau cheiro. Esse mau cheiro, certamente o homem tentou cobrir com panos, e esses panos certamente já estão apodrecidos. Mas sabe o que o texto diz? Que Jesus toca e imediatamente o homem foi curado. Todo pus cessou, toda ferida se fechou, todo mau cheiro saiu. É muito mais poderoso do que qualquer água com sabão ou álcool gel, porque Jesus promove mudança e mudança radical. Aqueles que foram tocados por Jesus podem dizer claramente a sua vida como era antes e a sua vida como é depois. A lei de Moisés tinha um ritual pré-cura. O homem que queria ser curado de uma doença, como a lepra, deveria apresentar-se ao sacerdote, deveria cumprir algumas coisas lá para poder experimentar a cura. Se a lepra é o dedo ou o soco de Deus por causa do pecado, então a lei tinha a atitude do leproso para ser curado. Mas com Jesus a atitude não é pré-cura, com Jesus a atitude é pós-cura. Não conte para ninguém, mas vá ao sacerdote e entregue sua oferta para testemunho. Com Jesus não há um ritual para ser curado. Com Jesus o que há é gratidão de quem já foi mudado por Ele. O que muda uma pessoa é a graça de Deus. Jesus muda, e o que você fizer por Jesus não é para comprar o favor dEle, a bênção dEle, mas tão somente para agradecer. O homem curado saiu da presença do Senhor, agradecido para entregar a sua oferta. Assim o homem se vai, mas se vai curado, porque foi tocado. O intocável foi tocado por aquele que toca intocáveis. O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, disse que Jesus fez muitos sinais, mas que nem todos eles foram registrados. Nem todos os milagres de Jesus estão registrados nos evangelhos. Um pouco antes, aqui do capítulo 8, no final, você logo vai enxergar o texto dizendo que Jesus curou, logo depois dos versículos 4, vai dizer que Jesus curou muitas pessoas. Não tem o registro, fala-se muitas, Jesus curou as multidões, muitos foram curados, não há registro, mas todos eles foram tocados e foram transformados pelo poder do Senhor Jesus. Mesmo que não haja registro, Jesus toca e Jesus transforma.
É esse Jesus que anunciamos aqui. E é esse Jesus que queremos convidar você para se deixar tocar, para reconhecer sua situação e se aproximar dele, dizendo: Senhor Jesus, eu preciso do teu toque. Pode ser que você aí na sua casa esteja vivendo um tempo de muito medo, de muita ansiedade. É possível que você esteja enclausurado, abatido com tantas notícias, com tantas coisas que estão a perturbar a sua mente, a sua alma, o seu coração. Que essa mensagem chegue até o seu coração e você reconheça que precisa de Jesus, que precisa do toque dele para mudar a sua vida. Nós vamos cantar um dos mais belos hinos do Inário para o culto cristão, 352. Cristo te estende sua forte mão. Você pode ter o toque de Jesus nessa noite. Eu sei, dificilmente eu estou falando a alguém que é leproso, mas com certeza eu estou falando a pessoas que têm necessidades, pessoas que têm carências, pessoas que têm problemas, e que somente Jesus pode curar, pode mudar, pode transformar. O homem sabia que não podia se curar, mas ele sabia que Jesus podia curá-lo, e ele foi até Jesus. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu queria desafiar você a fazer dessa música uma oração e clamar como aquele leproso, clamar ao Senhor, a fim de obter dele o toque e a transformação. Cantemos. Tens na tua vida 1000 problemas a enfrentar, tens desconfiança, já perdeste a esperança, sem nenhum amigo que te ajude a caminhar. Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo, Senhor, não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Tem só desespero, amarguras e temor, andas inseguro, temeroso no futuro, sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo, Senhor, não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Jesus tocou o que era intocável. Se você se achegar a Jesus com humildade, com adoração, com fé, Jesus tem sua mão estendida
para tocar em sua vida e transformar você para sempre. Nós vamos orar mais uma vez. Se você ouviu a voz de Deus falando ao seu coração nesta noite, a Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E se Deus falou a você, se a palavra de Deus falou a sua realidade, eu queria desafiar você, aí onde você está, ao alcance dessa transmissão, a curvar sua cabeça, a se colocar diante de Deus, a reconhecer a sua situação e a clamar ao Senhor para lhe curar, para lhe tocar, para transformar a sua vida. Faça isso agora mesmo. Se você está num ambiente com outros crentes aí, é possível que você esteja pensando: se eu fizer isso na frente deles aqui, eles falam para mim há tanto tempo que eu preciso ir para a igreja, que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo. Deixe eu dizer a você, tudo que você precisa é do toque do Senhor e nada mais. Só o que você precisa é reconhecer a sua situação e aclamar que o Senhor toque a sua vida. Ele toca intocáveis e Ele está pronto a tocar você também. Vamos orar. Senhor, nós clamamos mais uma vez que o Senhor derrame misericórdia, ó Deus. A tua palavra pregada tem chegado a lugares que a gente não sabe. Nós queremos te agradecer pelo Jesus que toca intocáveis. Agradecer por aquele leproso, ó Deus, que reconheceu sua situação, que foi à fonte certa, que se curvou, se ajoelhou, adorou, clamou, ó Deus, e com fé obteve o toque de Jesus quando ninguém o tocava. Senhor, tu conhece o coração dessa pessoa que está do outro lado da tela. Nós viemos clamar por ela, ó Deus. Tem misericórdia, estende a tua mão, ajuda essa pessoa a se curvar, a se ajoelhar, a reconhecer que só o Senhor Jesus pode transformar, pode mudar a realidade. Então, que em nome de teu Filho Jesus, esta seja a noite do toque do Senhor, para mudar, para transformar, a fim de que as pessoas, elas possam experimentar a forte mão do Senhor, a mão de amor, a mão de poder e a mão de compaixão e de graça de Deus. Que esta seja a noite aceitável. E, ó Deus, que os crentes por perto saibam também abraçar, saibam também ajudar, saibam também amparar, para que essas pessoas se firmem nos caminhos do Senhor Jesus. E, ó Deus, se algum irmão nosso, irmã nossa, que tem vivido estes dias angustiado, pensando, ó Deus, em perder a sua esperança, desesperado, nós clamamos, estende também a tua mão sobre eles, ó Deus. Estende a tua mão de poder, estende a tua mão de graça. Faz com que eles consigam olhar para o Senhor, espetar os olhos no Senhor e não tirar os olhos do Senhor. Ouvir a tua palavra, crer na tua palavra, confiar de que tu és o Deus soberano, estás no controle de tudo. O Senhor não está desesperado com o coronavírus, porque o Senhor é o Deus do coronavírus. Então, que em nome de Jesus, esta mensagem encontre corações que estejam precisando do teu toque, ó Deus, para fortalecer na fé, para destilar esperança,
para ajudar as pessoas a seguirem, ó Deus, animadas, entusiasmadas, porque servem a um Deus que é acima de tudo e de todos, um Deus que ama, um Deus que toca até o intocável. Em nome de Jesus, nós oramos e clamamos assim. Amém, amém. E amém, Senhor. Bem, irmãos, muito bem. Estamos chegando ao final do culto desta noite. A nossa alegria é muito grande. Eu não sei quantas pessoas ainda participaram aí. Tem ideia aí, Desirê, de quantas pessoas? 115 pessoas. Que legal. Muito bem, temos outros motivos aqui de intercessão. Rosane pedindo pela saúde da Ana Luísa. Alguém já disse que no boletim, a coluna mais importante do boletim é aquela que contém a relação dos irmãos que precisam de oração. Então, o boletim está lá no grupo Comunica, né? Ele é digitalizado, está colorido, está mais bonito, e tem lá a relação dos que precisam de oração. Então, irmãos, vamos aproveitar esse tempo de quarentena, vamos interceder uns pelos outros, vamos lembrar de orar pelos enfermos da igreja. Também olha a coluna dos aniversariantes lá, não é? Agradeça a Deus a vida deles, tem o telefone, se possível dá uma ligadinha para recitar um versículo bíblico, fazer uma oração com o aniversariante. A irmã Zuleide aqui pede que continuemos a orar por Márcia, nora da sua vizinha, que também está internada com Covid em estado grave. A Ica Malveira pede que orem pelo pastor Ascendino, que está internado também com coronavírus. Irmã Iracema agradecendo as orações pelas amigas que perderam pai e mãe, mencionado num culto atrás aí. A Patrícia Leixo pede por sua irmã Bianca, está atendendo pacientes com Covid, lá na linha de frente, né? Novamente a irmã Iracema pedindo por seu sobrinho, chamado Osmarzinho, que se encontra com febre, dor no corpo e tosse. A irmã Sidneia pede por duas professoras, colegas do trabalho dela, que perderam um pai e o marido, vítimas da Covid, né, da contaminação. Betinho pede que clamemos por nossas autoridades para que façam o melhor diante desse quadro difícil que estamos enfrentando. Muitos irmãos lá no Face falando de saudades, falando da falta que faz estar aqui e junto com os irmãos podermos nos abraçar. Então, fiquemos firmes, irmãos. Daqui a pouco isso tudo vai passar e a gente vai ser melhor do que era, tá? Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa oração. Então, eu vou convidar aqui a irmã Lindalva para orar. Ela vai terminar o culto dessa noite com oração. E o Leonardo também entrou aqui pedindo para orar por sua família, Leonardo Vieira. Muito bem, agradeçamos a Deus, o pastor Sócrates está melhor, né? Já tirou a respiração mecânica, já está consciente, mas as próximas 48 horas são importantes para a sua recuperação total, então sigamos em oração por ele. Muita gente sendo curada. Meu irmão, como mencionei hoje cedo também, já está medicado, está em casa, passou a noite bem e devemos seguir orando por estes que estão enfermos. Vamos orar, a irmã Lindalva vai nos conduzir a Deus nessa oração final. Em seguida a gente vai à bênção araônica para o final do culto dessa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pois reconhecemos, Senhor Deus, que a nossa força vem do Senhor. Amém. Que seria de nós se não fosse o Senhor agindo com poder e graça sobre nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor Deus, que após este culto, tanto da manhã quanto da noite, com certeza as nossas forças foram renovadas. Os nossos anseios foram amenizados, Senhor Deus, as nossas dores também, as dores da alma, Senhor Deus,
porque a Tua palavra falou aos nossos corações. Como igreja, Senhor Deus, nós te agradecemos, louvamos o Teu nome, pelo grupo que aqui está, Senhor Deus, trabalhando para que o Teu nome seja exaltado mesmo nesses dias difíceis, Senhor Deus. Tantas pessoas, Senhor Deus, carecem do Teu consolo, da Tua mão, Senhor Deus, nesta hora. Sofrem, Senhor Deus, pessoas queridas nossas têm passado por dificuldades, Senhor Deus, de saúde desesperadora, Senhor Deus, nesses momentos vividos, Senhor Deus. Senhor, haja com poder, continues agindo, Senhor Deus. Pai querido, fica, Senhor Deus, com os nossos governantes, Senhor Deus. Dá a eles discernimento, dá a eles, Senhor Deus, direção vinda do Senhor para liderar esta nação. Estamos, Senhor Deus, como que num barco à deriva, Senhor Deus, só não estamos perdidos porque temos o Senhor. Que possamos sossegar o nosso coração, como foi dito aqui pela manhã pelo pastor Tiago. Senhor, sossegue, ajuda-nos, Senhor Deus, a mantermos cada dia mais a nossa confiança no Senhor. Obrigada, dá-nos uma semana de paz, dá-nos uma semana cuja confiança nossa fé, Senhor Deus, seja exercitada a cada minuto do nosso viver. Fica conosco, continue, Senhor Deus, sondando os nossos corações, crendo que com apenas um toque seremos curados, seremos sarados, no nome de Jesus. É a oração que fazemos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vamos então à bênção araônica, que ela alcance sua vida, alcance sua família e toda a igreja do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.